Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre direção escolar, eu vou falar sobre o papel da direção no projeto político-pedagógico e no planejamento escolar. Sejam bem-vindos! O planejamento escolar se inicia pela gestão da escola, coordenação e direção, mas deve continuar através de discussões junto ao corpo docente e outros agentes, como orientadores, supervisores, monitores, etc. Ao longo desse processo, pais, funcionários e alunos, o Grêmio Estudantil geralmente, também devem ser consultados e ter suas posições ouvidas. O planejamento deve ser, portanto, participativo e democrático, não custa a gente frisar, novamente. O objetivo do planejamento é o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Como eu disse, essa meta não pode ser perdida de vista. Para isso, a escola deve pensar nas ações que devem ser tomadas para que se alcance essa meta. Assim, deve ser pensado que ensinar e analisar a situação de quem vai aprender com suas necessidades e habilidades deve ser prioridade. Sempre, o aprendizado é sempre a prioridade. A escola, então, irá pensar em currículo, conteúdos, métodos, materiais, etc. Nesta aula, iremos descrever a função da gestão no planejamento escolar e na construção do projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola. Basicamente, o planejamento do ensino deve levar em consideração as seguintes informações: a etapa da educação, se é a educação infantil, fundamental, ensino médio, a série e a turma. Por exemplo, etapa do ensino fundamental 1, primeira série, turmas A, B, C, D ou outras formas de classificação, Nessa parte ficam quantificados os dados sobre os alunos. Então, essas informações são imprescindíveis. Então, a gente classifica geralmente começa o planejamento por etapa, depois vai para seriação e depois vai por turmas. Escolas muito grandes geralmente têm mais de uma turma por série, Ou tem uma de manhã, outra tarde, outra noite e assim por diante. Os componentes curriculares e seus conteúdos, componentes curriculares são as disciplinas, E o que cada uma delas irá ministrar ao longo do ano para cada série. Então, por exemplo, primeira série do ensino fundamental 1, noções de letras e de números, Que é o princípio da alfabetização. Noções básicas de história, de geografia, tudo isso tem que estar ali por disciplina, e os conteúdos todos descritos. O calendário escolar, que contém as datas de avaliações, dias letivos e não letivos, festas, feriados, eventos e tudo que for importante no cotidiano escolar. O calendário escolar, ele, diferentemente do calendário comum, ele vai focar nos 200 dias letivos, da escola. Ele é baseado, logicamente, na contagem de tempo do calendário comum, mas ele vai focar nesses dias letivos. Geralmente, ele vem todo pintadinho, assim, se tiver um feriado, os dias letivos vêm de uma cor, os não letivos vêm de outro, Ao contrário do calendário comum, onde geralmente vem diferenciado os sábados, os domingos e os feriados somente. A estrutura física, quantidade e qualidade de materiais, laboratórios, de salas de aulas e espaços de lazer, inclusive essas turmas vão ter que ser distribuídas nas salas de aula, Também se descreve as condições de acessibilidade, as condições da quadra e outros ambientes esportivos, do pátio, do parquinho, etc. Precisa atender à lei de acessibilidade, tá? Eu não coloquei lá naqueles documentos legais, porque aqueles documentos legais, eles estão focados na parte acadêmica, na parte pedagógica, mas a escola tem que seguir a lei de acessibilidade. Atendimento, descrição do quadro docente, atribuição das aulas, com horários dessas aulas, quantos funcionários, a gente fala colaboradores agora, monitores, orientadores e todos os profissionais que irão atuar na escola. Então, o inspetor, a merendeira, funcionário ou merendeiro, funcionário de limpeza, a portaria, tudo tem que estar ali com horário de atendimento, com a função, tudo especificado. O diretor precisa estar atento a tudo isso e saber como funciona tudo isso dentro da escola.
planejamento escolar também deve definir os métodos de ensino. Para isso, seria importante elaborar uma proposta pedagógica, caso ainda ela não exista. Isso é norteado pelo coordenador pedagógico, tá? Então, eu não coloquei proposta pedagógica aqui nas nossas aulas, porque é uma função mais para coordenação. Ela vai fazer em conjunto com o corpo docente, lógico que o diretor vai participar, mas ela tem que ser pensada de acordo com o perfil da escola, o perfil dos alunos, do público, né? Ela deve refletir os valores e a missão da instituição de ensino. E outra coisa, para a proposta pedagógica estar pronta, ela vai precisar do PPP como apoio, né? Que eu já vou falar dele. Os métodos didáticos escolhidos devem seguir a LDB e a BNCC. E a BNCC fala de metodologias ativas de aprendizagem. O que é isso? O aluno participando, o professor mediador, orientador do processo pedagógico, não aquelas aulas expositivas chatas de copia, né? Precisa ser contextualizado, o conteúdo precisa ser atualizado de acordo com a realidade do aluno, tá? Além disso, uma proposta pedagógica deve ter uma gestão democrática e participativa, não canso de repetir isso, porque está em todos os documentos legais. Foco no desenvolvimento integral do aluno. Então, precisa contemplar o aspecto físico, emocional, cognitivo, intelectual e social. Isso, inclusive, está na BNCC, no desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Boa parte dessas competências que estão descritas na BNCC, elas não são só acadêmicas, elas são sociais, elas são emocionais, né? Estão relacionadas à tecnologia, enfim, elas ampliam a realidade do aluno e o aprendizado do aluno. Ensino contextualizado, atual e de acordo com a realidade social do aluno. Você não pode desvincular o conhecimento da realidade social. Envolvimento da comunidade e com a comunidade, que eu já expliquei numa outra aula, né? Que é uma das funções da gestão e como ela pode fazer isso. E as metodologias ativas de ensino, onde o aluno é o protagonista e o professor um orientador para o saber. O aluno precisa aprender a aprender, tá? Então, ele vai ser dono da sua aprendizagem pelo resto da vida. O professor, ele é passageiro ali na vida do aluno, né? Então, o planejamento escolar, ele envolve também um plano de ações que irá direcionar a busca pelas metas. O plano de ações deve conter a sequência de ações que serão tomadas ao longo do ano e como elas serão monitoradas e avaliadas. Na aula anterior eu falei do plano de gestão, então essas ações estão especificadas lá. Tudo deve ser organizado e planejado desde o primeiro até o último dia de aula. Todas as atividades pedagógicas contidas no plano devem se entrelaçar e serem coerentes com as metas. Essas metas devem ser descritas e, junto a elas, colocadas as ações necessárias para atingi-las. E outra coisa, os pais, esse plano de gestão, esse documento pedagógico, a proposta pedagógica, tudo isso, todo esse planejamento tem que contar com a participação dos pais e deve estar à disposição dos pais, de preferência no site da escola, ou no mínimo na secretaria, tá? Porque eles fazem parte do aprendizado dos filhos, então eles têm o direito legal, né, de saber como funciona a escola. E aí nós temos o projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Ele é um documento obrigatório, toda escola precisa ter, é oficial, tá? Então, a direção de uma escola, ela vai iniciar suas funções no planejamento, mais especificamente na elaboração e na implantação do projeto político-pedagógico, que é o PPP. O PPP da escola é o começo de tudo. Não se faz um plano de gestão, um plano de ações, uma proposta pedagógica ou qualquer coisa parecida sem antes fazer o PPP. Esse projeto é obrigatório em todas as instituições de ensino. Então, você vai ter PPP na escola, na faculdade, na universidade, no ensino técnico, tudo precisa ter esse documento, tá? Contém todas as informações sobre a escola. Estrutura, quadro docente, gestão, parte administrativa, colaboradores, alunos, grade curricular, conteúdos, estrutura didática e etc. Para conhecer bem a escola e seu funcionamento, o diretor deve participar da elaboração e das atualizações do PPP. Por exemplo, agora, com a implantação do novo ensino médio em 2022, teve que refazer tudo lá, né?
Então, suas contribuições garantirão que sejam considerados o bem-estar dos alunos e a educação de qualidade na escola, assim como a implantação da BNCC. Com a colaboração de todos, o PPP fica muito mais coerente com a realidade prática e o funcionamento da instituição. Por isso, a gestão precisa ser democrática, além de monitorar as ações que são realizadas. Então, uma gestão que se isola, que não é democrática, que é autoritária, que concentra ali o seu poder e as suas ações, ela acaba cortando um laço que vai fornecer informações para ela sobre o funcionamento da escola. Né? Isso é muito prejudicial ao aprendizado. Então, toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas a cumprir. O conjunto das ações para atingir essas metas e objetivos, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma ao PPP. Então, o PPP ele é um projeto porque ele reúne propostas de ações e diretrizes a serem postas em prática durante um determinado período de tempo, né? Esse projeto ele é político porque ele descreve a escola como um espaço social, que eu já falei para vocês, a escola está dentro de uma sociedade, de uma comunidade, precisa se entrelaçar com ela. Ela forma cidadãos conscientes, e isso é uma das metas, inclusive, da escola, formar o cidadão, aquela pessoa que vai viver em sociedade, vai ser boa para essa sociedade, vai intervir de forma positiva nessa sociedade, vai ser participativa. Cidadãos responsáveis, críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, intervindo nela. E ele é um projeto também pedagógico, porque, lógico, define e organiza o ensino, com as suas teorias, suas práticas, se inspirando sempre na nova BNCC. Isso é uma coisa que também eu faço questão de frisar, por quê? Porque você adequar a sua escola à nova Base Nacional Comum Curricular é a principal meta hoje da gestão. Então, vamos aos elementos básicos, né, do PPP, como é que eu construo isso? As primeiras informações do PPP vão se referir a uma apresentação da escola. Vocês veem aí no quadro, né, à direita, o item deve contemplar o relato sobre os desafios da gestão democrática, os sujeitos participantes, a importância do projeto político-pedagógico para a definição da identidade da instituição de ensino e sua contribuição no projeto de transformação social, dentre outros temas que serão abordados com a finalidade de iniciar a elaboração e construção do documento. Isso é muito subjetivo, né? Isso deve ser feito ali com a participação de todos, para que cada um dê a sua contribuição sobre as características da escola, né? A cara da escola deve estar nessa apresentação. Em seguida, tem os dados da instituição, né? Entidade mantenedora, amparo legal, nome da instituição, o endereço, contato telefônico, as etapas e modalidades de ensino que ela atende, código do INEP, horário de funcionamento, isso o básico. Você pode colocar o máximo de informações que você conseguir ali, né? Em seguida, nós temos o início do PPP propriamente dito, que é a justificativa, né? É um item que explica a importância e o significado das ações educativas que você vai apresentar, o porquê dessas ações. Deve-se descrever o problema ou necessidade, esclarecendo as razões que justificam a importância da construção do projeto. Isso também é muito característico, por isso que tem que ter a participação de todos. Cada um dos agentes ali na escola, inclusive os alunos, vai levar ali uma demanda, um problema, uma necessidade, e ali você vai descrever as ações que vão ser tomadas e por que elas vão ser tomadas. O contexto histórico, então, é uma etapa voltada para o relato da história da instituição de ensino e a construção de sua identidade. Esse trabalho de secretaria é muito importante, porque é ali que contém as informações, né? Ficou armazenada ali. Deve constar o ano de fundação, denominação da escola, por que ela se chama isso. Muitas escolas públicas têm nome de educadores já falecidos, né? Que foram importantes, inclusive, para a própria educação local. Então, isso tem que estar descrito ali. As principais lideranças, né, dessa escola, os destaques que ela teve ao longo dos seus anos de funcionamento,
como e por que foi criada essa escola. O local, né, precisa descrever o bairro, a comunidade, o território onde essa escola se localiza, quais as características físicas, geográficas, culturais desse local. O diagnóstico de indicadores educacionais, então ali entra já uma documentação que a escola tem em seu poder sobre a sua própria realidade, identificando as fontes dos problemas a serem superados. Então, se a escola, por exemplo, tem um problema com a alfabetização, precisa estar escrito ali, precisa ter indicadores. Por exemplo, a escola, ela passa por avaliação externa, né? Ela sempre vai passar por avaliações externas. Vamos colocar, por exemplo, o Enem. O Enem é uma base ali que o gestor do ensino médio tem para ver como é que seu aluno está se saindo nesse ensino médio. Então, quantos alunos nós tivemos com nota com mais de 500 no Enem? Nós tivemos nota máxima em redação? Não tivemos, porque tudo isso vai ser contemplado. Quem que vai levar essas informações? Os próprios professores podem levar, né? Além da escola ter um mapeamento estatístico ali de aprovações em vestibular, no Enem, etc., os professores vão falar, olha, tem um problema ali com aquela sala, eles não leem, eles não escrevem, e aí, quais as ações que vão ser tomadas? Os princípios norteadores, né, que é missão, valores e visão do futuro, porque é igual uma empresa, né? Os objetivos, né, descrever os objetivos gerais do ensino e em seguida os específicos, isso também é muito particular, porque a escola precisa primeiro mapear os problemas e as qualidades para depois traçar os objetivos, e precisam estar alinhados à missão da escola. A fundamentação teórica e legal. A legal eu mostrei para vocês um pouco, tem a fundamentação teórica, que são os principais autores que são usados. Se você vai usar metodologia ativa, você pode usar Vygotsky, Piaget, você pode usar o Zubel, tudo isso tem que estar descrito, essas teorias têm que estar descritas no PPP. Eu já falei do planejamento escolar, né? Mas aqui eu vou colocar esse planejamento dentro do PPP. Então, o planejamento escolar, como a gente já viu, deve ser discutido e elaborado antes do início do ano letivo. Apesar de ser rigorosamente pensado e discutido, esse planejamento não pode ser engessado, tá? E não pode ficar numa gaveta. É preciso que a gestão esteja preparada para desafios, imprevistos e mudanças de direção. E para isso precisa haver um plano B, um plano C e até um plano D. Ou quantos planos forem necessários para que as ações surtam efeito. Para que tudo isso seja feito a tempo, o planejamento precisa ser claro, enxuto e objetivo em suas metas educacionais. No calendário escolar serão marcadas as reuniões de acompanhamento do planejamento e nelas serão analisadas as metas. Inclusive, tem escolas que suspendem as aulas no dia dessas reuniões, né, nos dias dessas reuniões, e para que todo o corpo docente esteja ali envolvido, esteja presente nessa reavaliação do ano letivo. Né? E aí, se necessário, você adota um plano B ou C. Então, feito o planejamento geral, cada professor vai elaborar o seu plano de ensino dentro do seu componente curricular para cada série e turma na qual irá lecionar. Esse professor precisa ter o PPP em mãos, porque no plano de ensino dele, no plano de aula, tem coordenador que faz o plano de ensino, mas o certo é o professor fazer. Nesse plano de ensino vai constar a bibliografia da disciplina, tudo isso tem que estar no PPP. A ementa vem engessada, né? Você coloca lá no PPP, ela fica engessada. Depois, para mudar, precisa ser marcada uma reestruturação do PPP. E aí depois esse professor, né, faz seu plano de ensino e depois faz o plano de aula. Mas vamos ver aqui um exemplo, né, de um plano de ações do PPP. Então, eu tenho os objetivos, são os objetivos que a escola deseja alcançar, tendo como foco a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, a formação docente, etc. A ação é o ato de refletir sobre as atividades que definem os objetivos de aprendizagem, quais os materiais didáticos utilizados, bem como as dificuldades. Aí o procedimento é o modo como algo é executado ou como é feito o processo de determinada ação. Trata-se das metas de resultados educacionais, resultados da ANA, da Prova Brasil e demais avaliações locais.
tanto para aspectos cognitivos como para as competências gerais da BNCC e RCA. Como eu disse, a escola passa por essas avaliações externas, né? Então é preciso estar adequada. A meta, né? Elemento do plano de ação que contempla as metas e os resultados educacionais do SAEB e DEB e a ANA, Prova Brasil e demais avaliações. Todos esses são instrumentos de avaliação, tá, gente? Diretrizes para a escolha, materiais educativos necessários. Então, diretrizes para a escolha e ou produção autônoma de livros, materiais didáticos, paradidáticos, o que vai ser necessário para alcançar essa meta. Os responsáveis, né? É importante delegar a tarefa. Você coloca um período, início e término e depois avaliação. Esse início e término não precisa ser anual, ele pode ser bimestral, ele pode ser mensal, tá? E aí você marca uma reunião de avaliação para ver se essas metas, esses objetivos foram alcançados. Vinculado ao PPP, vem o plano de ensino e os planos de aula. Todos esses documentos precisam ficar ali disponíveis na gestão. O plano de ensino, ele se relaciona ao que será ensinado dentro de um componente curricular durante o ano ou semestre, tá? O correto é que o professor faça o plano de ensino, mas às vezes a coordenação se mete a fazer. É mais trabalho para ela, né? Mas acontece. O que tem nesse plano de ensino? Tem o nome do componente curricular, por exemplo, língua portuguesa. O nome do professor ou professora, a série, por exemplo, 6º ano, turma A, a ementa, esses objetivos gerais. Esses objetivos específicos, eles constam nesse plano de ensino e eles têm que constar lá no PPP. Porque no PPP, no Projeto Político Pedagógico, tem uma parte onde tem todos os componentes curriculares da escola, tem toda a grade curricular, então tem lá as disciplinas, a carga horária de cada uma delas, os professores que ministram. Tem gente que não coloca o nome do professor, porque professor vai e volta dentro de escola, principalmente particular. Mas no caso de escola pública, às vezes eles colocam. Então tem lá o componente curricular, a grade curricular da escola. Então, por exemplo, para o primeiro ano é oferecida tais disciplinas, para o segundo tais e assim por diante. Os conteúdos principais, esses conteúdos devem seguir a ementa dessa disciplina. Essa ementa ela é engessada, o professor não pode mudar, porque ela consta no PPP. Tudo que consta no PPP não pode ser mudado pelo professor, somente pela gestão, tá? Em uma reunião própria para isso. Então, ele pega a ementa, os objetivos gerais e os objetivos específicos que constam lá no PPP. Tem escola que coloca o conteúdo programático dos bimestres, né, dentro do PPP. Eu acho isso complicado, porque conteúdo programático tem que ser a cargo do professor, né? O professor que vai decidir. Porque cada turma, cada série está num nível ali de aprendizado, né? Mas, enfim, as avaliações, como é que vão ser feitas? Tem escola que tem as avaliações no PPP também, acho complicado. Por exemplo, o período de provas vai na última semana de abril, na última semana de junho, na última semana de setembro e na última semana de novembro, né? Provas teóricas, dissertativas ou de múltipla escolha. É tudo muito engessado, né? Isso não dá muito certo na escola. O professor tem que ter autonomia. A BNCC fala que o ensino tem que ser adequado à turma, né? À realidade do aluno. Se aquele aluno tem algum problema com prova dissertativa ou de múltipla escolha, ele vai mal em tudo. Então, é o professor que tem que avaliar, não é a escola. Enfim, atividades didáticas, né? Então, o professor coloca ali se ele vai levar para o laboratório, essas coisas. E os materiais que ele vai precisar, até para a gestão poder providenciar. Esse plano de ensino, como eu disse, ele é semestral ou anual, dependendo se a disciplina for semestral, no caso das faculdades, a maioria tem disciplinas semestrais, né? Então, ele é semestral. Agora, no caso de educação básica, ele é anual, porque as disciplinas são anuais. E aí, o professor vai montar os planos de aula. O plano de aula é por aula. Para cada aula, ele vai colocar um tema,
os objetivos, os conteúdos, a duração dessa aula, às vezes é aula dupla, né? Os recursos didáticos, a metodologia, a avaliação. Nossa, mas toda aula tem avaliação? Tem, nem que seja um olhar avaliativo do professor. Ué, você está dando aula, você não está avaliando se seus alunos estão assimilando o que você está falando, o que você está explicando? Tem. Então, você coloca ali, ó, monitorar a escrita, a leitura, ou uma prática que você ofereceu e as referências teóricas, certo? Bom, para concluir então, gente, o nosso curso aqui, ser parte da gestão escolar atualmente, seja como coordenador, seja como diretor, é uma tarefa bastante complexa e muito atribulada. A educação brasileira ela tem passado por uma reformulação do seu currículo por causa da nova Base Nacional Comum Curricular, né? Com essa implantação, a gestão precisou atualizar todo o projeto político-pedagógico da escola e repensar as metodologias de ensino. Então, tanto o coordenador quanto o diretor têm se envolvido em novos planejamentos, novas ações e novas políticas educacionais. Além disso, a escola continua com as suas demandas antigas, né? A inclusão social, a formação integral, o ensino de qualidade contextualizado, questões psicossociais e emocionais, principalmente nesse período pós-pandemia, que muitos alunos voltaram para a escola com muita ansiedade, alguns com depressão, né? Tudo isso precisa ser considerado. Então, o cotidiano escolar ele é repleto de desafios que se estendem além da sala de aula. Para lidar com tudo isso, o gestor escolar precisa ter uma boa formação e qualificação. E o coordenador ele precisa ser um parceiro do diretor. Eles precisam caminhar juntos, ter o mesmo discurso, serem afinadinhos. Atualmente é exigido o curso de pedagogia, né, para se dirigir uma escola, além de conhecimento sobre administração de empresas e marketing, se a escola for também uma empresa, se ela também for particular, por exemplo, né? Além de uma formação básica, o diretor precisa estar sempre atualizado e bem informado. Precisa investir seu já escasso tempo em capacitações e extensões, é meio exaustivo mesmo, né? Mas é necessário, porque, como eu disse, as leis mudam muito rápido, as diretrizes, elas, principalmente das secretarias de educação locais, elas mudam às vezes de ano para ano, então precisa estar sempre atento. Então, o cargo de gestor é bastante exigente, envolvendo muitas responsabilidades. Por outro lado, é a gestão que dá a cara do ensino na escola e é graças a ela que vemos a qualidade dessa escola. Então, nós temos aí grandes exemplos de diretores que mudaram, né, as características da escola, que receberam prêmios, que transformaram escolas com uma qualidade de ensino péssima em exemplos, em modelos a ser seguido. Então, tem o lado bom, tem o lado gratificante de tudo isso. Você tem a oportunidade, quando você é diretor, de reconstruir a educação, porque você tem poder e autonomia para isso, poder e autonomia que muitas vezes o professor não tem, né, o coordenador não tem. Então, ser diretor, né, é usar esse poder e essa autonomia para transformar a educação e também a realidade social do nosso país.